Boa noite, Paraíba está no ar a partir de agora, ao vivo, Conexão Arapuã, o novo programa aí da TV Arapuã. A partir de hoje, você, telespectador da TV Arapuã, vai acompanhar todas as segundas-feiras o mais completo debate aqui na sua TV Arapuã, no Conexão Arapuã, um debate aí sobre os principais temas políticos aqui da Paraíba e do Brasil. Para isso, a TV Arapuã selecionou aí, reuniu, recrutou as melhores cabeças pensantes aqui do estado da Paraíba para ajudar você a entender os principais temas aqui no estado. Advogado Marcos Pires, o consultor de marketing, professor Carlos Roberto de Oliveira e toda segunda-feira um jornalista do Sistema Arapuã. Hoje, excepcionalmente, um jornalista, nosso colega, patrimônio do jornalismo aqui, João Costa. Todos eles junto comigo aqui para a gente debater, entrevistar, provocar. Ele, que teve 1.004.000 votos nas eleições para senador em 2010, foi governador do estado. Estou falando do ex-governador Cássio Cunha Lima, que já está aqui conosco nos estúdios. Daqui a pouquinho a gente bate um papo aqui com o Cássio, porque hoje o Conexão também vai trazer para você, telespectador, atenção Campina Grande, atenção João Pessoa, os primeiros números de uma pesquisa exclusiva sobre como estão os pretensos candidatos a prefeito de Campina Grande e João Pessoa para as eleições de 2012. Você não pode perder os números que serão apresentados exclusivamente aqui, como é que estão todos os nomes que já estão sendo cotados aí nos bastidores. Há 1 ano e meio das eleições, você fica sabendo qual é o primeiro retrato dessa pré-campanha aqui para 2012. E você, telespectador, que é, claro, a estrela maior da TV Arapuã, pode participar ao vivo aqui do Conexão Arapuã. Basta você aí acessar no seu Twitter o @Conexão Arapuã, e você envia perguntas, participa do debate. Suas opiniões também são de extrema importância aqui para o Conexão Arapuã. Eu quero começar cumprimentando aqui o ex-governador Cássio Cunha Lima, agradecer pela presença aqui nesse programa de estreia. Obrigado, governador, e seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Eu que agradeço o convite e a imensa honra de poder participar deste programa inaugural. Minha saudação a você, a Marcos Pires, a Carlos, a João e de forma muito especial a você, nosso telespectador. Ok, deixa eu dar uma boa noite aqui ao nosso João Costa. João, obrigado pela sua presença aqui no Conexão Arapuã. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já estive com você em outra emissora, estou voltando aqui na sua estreia e torcendo pelo seu sucesso. Ok, professor Carlos Roberto de Oliveira, obrigado pela presença aqui também no Conexão. Eu estou muito feliz em estar participando desse programa. Sei que tenho consciência dos seus objetivos. E sei que aqui nós todos, os entrevistados, os entrevistadores e comentadores, estaremos sempre assim à vontade e externando nossas opiniões. Ok, doutor Marcos Pires, estrela também no mundo jurídico, irreverente, obrigado pela sua presença aqui no Conexão Arapuã. Obrigado pelo convite, Luiz. Vamos começar? Vamos embora. Olha só, e para você, telespectador da TV Arapuã, para ficar sabendo que time de feras a gente reuniu aqui, você vai conhecer um pouco mais de Marcos Pires e do professor Carlos Roberto de Oliveira, os dois que vão me acompanhar todas as segundas-feiras aqui no Conexão Arapuã. No lugar de João Costa, toda segunda-feira, um jornalista aqui do Sistema, hoje abrindo com João Costa, mais conhecido aí como o polêmico João da Rádio Arapuã FM. Aqui na tela do Conexão Arapuã você conhece um pouco mais do doutor Marcos Pires. Ele é natural de João Pessoa, atleta, nadador, caminhante e advogado. Marcos Pires carrega com ele a simpatia da mãe, a ex-vereadora Creuza Pires, figura conhecida na cidade pela sua atuação. Pires herdou dela a inquietação pelas polêmicas que gosta de provocar e a sua maneira corajosa de dizer o que pensa. Como advogado, já atuou em causas cíveis, trabalhistas, administrativas e eleitoral. Agora, Marcos Pires se prepara para mais um desafio em sua vida: conduzir um programa de televisão ao lado de Luiz Torres e Carlos Roberto de Oliveira. Eu serei irreverente, que eu serei verdadeiro, sincero e independente, mas principalmente fiel a tudo aquilo em que eu acredito. E eu acredito em muita coisa, em muita gente, mas como eu não sou louco, eu evoluo constantemente. Portanto, uma ideia que hoje é perfeita e acabada, ela pode amanhã se desmanchar e ser exatamente o oposto.
Tá aí já a primeira polêmica, inclusive, do Conexão Arapuã, quando saiu de que o doutor Marcos Pires é um atleta, né, doutor Marcos? Houve questionamento aí da bancada, por quê? Do doutor Carlos. Mas ele faz a maratona, né? É um tipo de esporte, né? A maratona foi esse final de semana, né? Sábado agora, Marcos Tremendo Pires sucesso, quase 60 pessoas. Com a maratona. Perfeito. Pro telespectador entender, a maratona é uma maratona de bares, ou seja, uma maratona pretende percorrer 42 quilômetros. A maratona 42 bares. Já estamos na 5ª edição e esse ano conseguimos chegar quase no 14º, terminando no 13º. Né? Muito saudável. Sim. Olha só, depois de conhecer um pouco de Marcos Pires, o novo integrante também aqui do Conexão Arapuã, professor Carlos Roberto de Oliveira, aqui na tela do Conexão. Larga experiência profissional, o jornalista, advogado e publicitário Carlos Roberto de Oliveira já trabalha com os meios de comunicação há quase 50 anos. É secretário de Estado, presidente da PBTUR, professor universitário lecionando a disciplina de Direito Internacional e diretor de uma emissora de rádio. Ele foi um dos coordenadores da campanha de Paulo Maluf à presidência da República e também da campanha de Hugo Banzer na Bolívia. O primeiro Instituto de Pesquisa e Marketing da Paraíba foi fundado por ele e atualmente se prepara para fazer mais uma campanha internacional no Equador. Ele é um dos analistas do programa Conexão Arapuã. É um compromisso que o Conexão Arapuã tem e manterá com o seu telespectador, com os paraibanos, no sentido de informar-lhes, deixá-los atualizados com a realidade política e social do Estado, sem nenhuma restrição, sem nenhum temor, e sem esconder nada, porque o nosso papel como comunicador, como jornalista, como comentarista, é não ter medo absolutamente de nada. Tá aí você vê o nível de qualificação dos nossos companheiros aqui de bancada do Conexão Arapuã. Mas vamos começar aqui nosso bate-papo com o ex-governador Cássio Cunha Lima, que desde as eleições de 2010 terminou, ele enfrenta aí uma via crucis para assumir um mandato aí no Senado Federal. Para você, telespectador, poder relembrar um pouco dessa via crucis que o ex-governador Cássio Cunha Lima passa, a gente tem aí um VTzinho relembrando um pouco os fatos e os últimos capítulos da vida política do ex-governador Cássio Cunha Lima. Começou na vida política aos 23 anos como deputado federal, 3 vezes prefeito de Campina Grande, 2 vezes eleito governador da Paraíba, cassado em julho de 2007 e afastado do governo em 2009. Com mais de 1.004.000 votos, ele foi eleito em 2010 o senador mais bem votado da Paraíba. Começa então a via crucis na Justiça Eleitoral de Cássio Cunha Lima, que luta nos tribunais para ver o registro de candidatura ao Senado. Cássio foi barrado com base na lei da ficha limpa, mesmo tendo cumprido a pena de inelegibilidade de 3 anos e a cassação. Agora depende de uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal para assumir a cadeira no Senado. Os processos já passaram pelas mãos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que se averbaram impedidos, repassando o caso para Joaquim Barbosa, que ainda não deu previsão de quando julgará o processo mais aguardado por toda a Paraíba. Tá aí, governador, eu queria começar inclusive essa entrevista, esse bate-papo, puxando aqui pela essa última imagem que a gente viu aí na tela do ministro Joaquim Barbosa, que foi o ministro inclusive que era relator do processo aí do poeta, do ex-governador Ronaldo Cunha Lima, no caso Gulliver. O poeta, o ex-governador, renunciou ao mandato e deixando aí o ministro indignado, inclusive, ele foi público mostrar sua indignação pela renúncia do ex-governador Ronaldo, e aí na rua só o que se fala é que o ministro Joaquim Barbosa pode se vingar no ex-governador Cássio Cunha Lima. Você teme essa vingança mesmo, e por que não pediu a suspeição do ministro Joaquim Barbosa? Não existe nenhum elemento objetivo para se arguir a suspeição do ministro Joaquim, que neste caso específico da aplicação da lei da ficha limpa já manifestou o seu posicionamento em outros julgamentos. Refiro-me ao julgamento de Jader Barbalho e de Roriz, onde o Supremo se mostrou dividido. Foram 5 ministros que opinaram pela validade da lei na eleição passada e 5 ministros que concordavam com a constitucionalidade da lei, mas só vigorando a partir da eleição de 2012.
é importante deixar registrado que o Supremo já se manifestou que a lei vale. O que será desempatado agora pelo novo ministro, Luiz Fux, é se terá eficácia em relação ao pleito do ano passado ou só em 2012. E no meu caso, há ainda uma diferenciação, porque o ministro Ricardo Lewandowski, que é membro do Supremo Tribunal Federal, mas também preside o Tribunal Superior Eleitoral, a posição dele foi muito clara no que diz respeito a afirmar: a lei vale e deve ser aplicada em 2010. Porém, no caso específico de Cássio, traduzindo aqui de forma mais simples, ela não se aplica porque estamos diante de coisa julgada. E a coisa julgada está protegida no artigo 5º da Constituição. Marcos Pires falará melhor do que eu isso mil vezes. Só aproveitar aqui, o gancho. E veja, você teve, já é a segunda vez que você tem mais de 1 milhão de votos. Na última eleição do governador, se não me engano, 1.003.000 votos. Isso. Acho que foi isso. Bom, ao mesmo tempo que você tem essa massa de apoio, você também tem essa lei do Ficha Limpa, que é uma das poucas iniciativas populares legais em vigência no Brasil. Nós aprendemos na faculdade, você também, Carlos Roberto Pires também, que a lei, o que quer, ela fala. O que ela não quer, ela cala. Em nenhum momento essa lei fala da retroação. Ela não diz que veio para retroagir, para alcançar fatos passados, fatos pretéritos. Eu vou além do que as pessoas não querem dizer. Eu acho que, ao contrário da maioria que cala, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal estão indo de encontro à vontade do povo, não somente no caso de 1 milhão de votos que você teve novamente, mas também no espírito da lei popular, que em nenhum momento diz que retroage. Eu acho que isso deve ser, não sei, eu lhe conheço bem, mas não conheço tanto. No seu íntimo, isso deve machucar demais, porque você está vendo de duas maneiras o povo querendo lhe mostrar a condição de assunção desse mandato e você não está podendo fazer. Na verdade, eu continuo manifestando a minha confiança plena na democracia, a crença na nossa Constituição Federal, que nasceu de um processo de redemocratização do país, onde ela preserva valores que foram conquistados pela humanidade ao longo de séculos. Dentre esses valores, a segurança jurídica. E o princípio elementar, aquilo que Marcos Pires falava há pouco, que uma lei não pode retroagir e, sobretudo, para gerar uma dupla punição. É o que se chama no jargão jurídico, no bom latim, de bis in idem. Ou seja, você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Eu recebi uma injusta punição, não vou entrar no mérito aqui da cassação. Depois a gente pode voltar a debater isso. Fui afastado do mandato de governador, estive inelegível por 3 anos, cumpri esse prazo de inegibilidade. E a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, nada mais é do que a lei de inegibilidades que já existia, que foi alterada pelo Congresso Nacional, e dentre as principais modificações, ela ampliava o prazo de inegibilidade de 3 para 8 anos, mas é rigorosamente a mesma lei de inegibilidades, e incorporava algumas outras modificações. Portanto, nem a pior ditadura seria capaz de fazer com que uma lei retroaja para punir pela segunda vez. Aí se argumenta, não, mas inegibilidade não é pena, não é sanção, é apenas uma condição. Ora... É porque não é nos outros. o mais elementar do direito de um cidadão é o direito de votar e ser votado. E eu fui votado. O povo da Paraíba, no dia da eleição, foi lá e, pela sua manifestação livre e soberana, me elegeu senador da República. Portanto, eu continuo confiando nessas pilastras da nossa democracia, da nossa Constituição, e acreditando nos guardiões da nossa Constituição, que são os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Mas, se o senhor me permite, vamos recapitular a convenção do PSDB, que foi presidida pelo ex-deputado Pedro Medeiros. Eu conversei hoje com pessoas lá do seu partido, o PSDB, e elas me informaram o seguinte: foi feita a convenção, foi redigida a ata, e a ata foi encaminhada ao ex-governador Cássio Cunha Lima, com o nome dele em branco, como candidato ao Senado, com o recado com a comunicação do senador Cícero Lucena, informando: governador, está aí, a vaga está em branco, o que é que o senhor decide? E o senhor teria respondido: eu não sou de fugir da luta, não.
palavras que o senhor teria usado, que me disseram, não sou de fugir da luta e pode colocar meu nome aí como candidato a Senado. Se o senhor não podia ser candidato a senador, por que o senhor correu este risco? O próprio ministro lá do Supremo, o presidente, está por conta e risco disso. Não tem a menor importância se o senhor teve 1 milhão, 2 milhões de votos, isso não tem a menor importância. O senhor decidiu correr o risco. O senhor não se arrepende não de não ter trocado? Pois é. Até a 1/10 hora, quando se especulava que o senhor... Não, me arrepender? Não, jamais. Quem é que vai se arrepender de ter feito a coisa correta? Primeiro porque eu precisava desse julgamento, que o julgamento que vale para minha consciência, para minha paz espiritual, é o julgamento do meu povo, da minha gente, a do meu chapa foi em estado. branco para o senhor decidir na hora? A chapa foi em branco para o senhor decidir na hora? Não. Tem muito vai ver nessas histórias, né, João? Tu é do ramo, tu sabe que é uma fofoca danada, versão aqui, versão acolá. O que houve sim foi uma discussão no decorrer da campanha, se eu deveria ou não substituir minha candidatura por Ivandro, por Deca, etc. E nunca tive dúvidas de que deveria me submeter ao julgamento. E é bom lembrar, né, nesses princípios constitucionais, que o maior deles está lá no parágrafo 1º da nossa Constituição, é que todo poder emana do povo. Eu acho que essa discussão toda seja um debate muito mais profundo sobre esse papel que o Congresso tem de elaborar uma legislação que tem uma fragilidade tamanha que permite que o Poder Judiciário substitua o próprio Congresso, muitas vezes legislando, e o que é mais grave, o Poder Judiciário substituindo o povo na escolha dos seus dirigentes. A nossa magistratura, em sua maioria, é formada por pessoas honradas, dignas, competentes, decentes, preparadas. Mas juiz nenhum pode substituir o povo na escolha dos seus dirigentes. Isso é um problema. Marcos, eu quero só puxar um tema aqui, que é o seguinte, até antes disso, talvez uma brecha na lei, porque o senhor fez campanha, foi eleito, aí 1.004.000 paraibanos foram, depositaram o voto na urna para Cássio Cunha Lima, e agora não tem Cássio Cunha Lima senador, pelo menos até agora não tem Cássio Cunha Lima senador. Não existe um erro, eu quero provocar vocês todos, não existe um erro na legislação que deveria dizer que o candidato pode ou não ser candidato um mês antes da eleição, quer dizer, o candidato entra na eleição subjúdice sem saber se de fato o eleitor vai lá. Doutor Marcos, eu acredito. A legislação não deveria ser. O prazo não deveria ser. Até junho, todo mundo sabe se vai ser candidato oficialmente ou não. Porque só para fazer um registro, igual o caso de Cássio, me parece que tem 130 casos no STF esperando o mesmo retorno. Antes, Marcos Pires, só duas informações são extremamente relevantes para reavivar a memória das pessoas. No meu caso, o meu registro de candidatura foi julgado pelo TSE após as eleições. Eu já tinha sido votado, eu estava com um recurso no TSE. E só após num placar muito apertado, porque o próprio TSE se mostrou dividido, foi 4-3, ou seja, há uma dúvida, e idênticas à minha, como é o caso de Ronaldo Lessa, ex-governador de Alagoas, e Jackson Lago, ex-governador do Maranhão, que foram cassados, do caso Jackson, né? O Lessa teve um outro tipo de punição, mas foi condenado por um colegiado. Muito bem. Nos dois casos, o TSE concedeu o registro. Então, há de fato uma grande dúvida quanto a essa questão toda, que vai ser dirimida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. O problema está no outro ponto. O problema é que nossos legisladores legislam pessimamente. Isso está provado pela quantidade de ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo, você quer a nível estadual, quer a nível federal, e em todas as situações. E o próprio Supremo deveria ter um... E aí eu vou chegar no que você falou, que eu acho que todo mundo esperava, era que o Supremo, como o TSE, que responde consultas, o Supremo também pudesse, numa situação de tamanha responsabilidade nacional, porque são casos em todo o Brasil, o Supremo deveria ter, antes, nem que fosse de forma de consulta, que não está previsto no regimento, evidentemente, mas poderia ser acrescido pelo nosso Congresso Nacional, que o Supremo, antes da eleição, tomasse uma posição para nortear os candidatos de como seria encarada essa questão. Isso não foi feito. Mas no caso, governador Cássio, há uma coisa interessante que eu queria que o senhor esclarecesse, pelo que eu entendi, né? Para a gente ficar bem claro. Entendi o seguinte, que a sua participação na campanha, ela teve um ponto de apoio muito forte, que era saber o julgamento popular, independentemente do aspecto jurídico. Quer dizer, claro que lhe interessa, ainda continua interessando, né? Esse julgamento da própria justiça. Mas, pelo que eu entendi, o senhor colocou em primeiríssimo plano o julgamento do povo. Era, digamos assim, quase que uma resposta
a pena anterior da cassação, né, que tinha sido em função de um julgamento, mas eu só quis dizer o que é que o povo pensava, o que é que o povo achava dessa posição. É isso? Todos nós temos um tribunal das nossas consciências. É o tribunal que mais vale. Eu tenho a consciência que fui afastado do governo de forma equivocada e injusta, não tive uma acusação de compra de votos, de corrupção, de malversação de dinheiro público. Eu terminei sendo punido por ter ajudado a quem mais precisa numa interpretação que a justiça deu, no meu caso, que eu respeitei, apesar de não concordar com a decisão que foi tomada. E era importante para a minha consciência, para a minha paz, para as pessoas que me acompanham, né, me ver disputando uma eleição, e o que é curioso, em oposição ao governo federal, em oposição ao governo do estado e em oposição à prefeitura da principal base política, que é a minha origem, que é Campina Grande. Na outra oportunidade, dizer, não, só se elegeu porque teve uma eleição viciada, porque era governador e usou a máquina pública. Não custa lembrar que eu disputei 4 eleições para governador. Os 2 turnos de 2002, os 2 turnos de 2006. Vencemos o primeiro turno de 2002, vencemos o segundo turno de 2002, vencemos o primeiro turno de 2006, vencemos o segundo turno de 2006. Fui o senador mais votado da história da Paraíba e isso me traz conforto, né, no que diz respeito à certeza de que esse julgamento soberano, porque está lá na Constituição, né, todo poder emana do povo. E eu tenho certeza que quando chegar o momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal, esse mandato que me foi concedido será preservado, porque numa democracia não há como você imaginar que alguém seja punido 2 vezes e que tenha uma sanção ampliada depois dessa sanção ter sido cumprida. Nem, repito, nem as piores ditaduras seriam capazes de tal ato. Então, as regras da democracia é que eu tenho certeza que mais adiante esse mandato conquistado legítima e democraticamente será preservado. Com todo respeito, quando o senhor declara que o tribunal que o senhor mais respeita é o tribunal da sua consciência, que é o que vale, não é não, governador. O que vale é a decisão de um tribunal que não sabe decidir se uma lei vale para segunda ou para terça-feira. Não, João, isso, me desculpe, isso é o que é terrível nessa insegurança jurídica. Você tem um Supremo Tribunal que não sabe se uma lei vale a partir de 1 da tarde ou a partir das 2. Mas as pessoas estão com medo de bater nessa barra. Assim mesmo. As pessoas estão com medo de discutir a posição do Supremo. Tem que dizer. É necessário que se faça. O judiciário não funciona em função da justiça, mas em função dele mesmo. Está claro isso ou não? Eu acho que o problema todo ainda é do nosso legislativo, ele legisla pessimamente. Eu concordo com o Marcos Pires em gênero e grau. Não vou fazer nenhuma crítica a esse Congresso está começando, mas no passado, de fato, por uma fragilidade de imagem, de opinião pública, o Congresso termina fazendo determinadas normas. O judiciário é obrigado aí. É verdade, a culpa não é justa. Só uma coisa estranha que o Congresso faz, no caso do ficha limpa, o Congresso fez a lei, quando acabou de redigir, encaminhou para o Tribunal Superior Eleitoral perguntando como é que se aplica. Olha que coisa. É uma loucura, é verdade. No final na lei, aí encaminha perguntando como é que se aplica. Mas eu acho que isso é um pouco desse instante de transição, de amadurecimento, de crescimento que a nossa democracia vive. Esse episódio todo não diz respeito apenas a mim, mas a várias pessoas do Brasil afora. Dele restará lições. Quando eu fiz a resposta do Tribunal da Consciência, João, só para que fique claro, não é uma postura de soberba minha, dizer o que vale é o que eu penso, o que eu acho, o resto do mundo que se dane. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estava respondendo a pergunta de Carlos em relação à motivação que eu tive a mais, ou a principal delas, para disputar a eleição. É claro que eu tenho paz com minha consciência, isso é importantíssimo para poder olhar na cara dos meus filhos, olhar na cara dos meus amigos, enfim, e andar de cabeça erguida como, graças a Deus, eu posso andar. Agora, respeito às decisões da justiça é o que vale, tanto é que perdi o mandato de governador, a palavra que vale é a deles. Estou agora sem poder exercer o mandato ainda de senador, mas é importante para que você durma bem, para que você possa andar de cabeça erguida, para que você possa olhar nos olhos das pessoas, ter essa paz interior e essa tranquilidade de consciência. Agora, governador, o senhor tem estômago e tem cabeça para acompanhar e esperar esse julgamento até quando? Durante os 8 anos aí de mandato. Nessas horas tem 12 mil processos no gabinete. As pessoas perguntam muito, né, sobre essa questão de como eu reajo, como é que eu me comporto diante dessa dificuldade. A primeira coisa, tem que ter um pouco de fair play, né? Tem que saber que a vida lhe traz momentos de dificuldade, momentos de glória,
né? É importante para uma trajetória humana você viver o apogeu, mas declínio, isso serve para que você cresça, amadureça, tente melhorar como ser humano. Então eu já cresci muito, governador, porque a minha pancada foi maior do que a de todo mundo. Todo mundo, né, tem na vida os seus dissabores. É importante isso para o processo de amadurecimento. Eu dizia hoje numa entrevista pela manhã, como diz os franceses, é c'est la vie, né? Assim é a vida. Então, desse instante, eu tento tirar uma lição. Como o Diogo, meu filho mais velho, costuma dizer, não é nada crocante, né? Não tem nada crocante nessa história. Mas já que está acontecendo, tirar disso um aprendizado, tirar disso uma lição. E ter um pouco de fair play. Então, quando fala, vai esperar por quanto tempo? Eu digo, olha, eu tenho 8 anos para esperar, que é o tempo de duração do mandato, numa brincadeira, claro. Eu acho que esse processo será julgado só no segundo, Carlos, me perdoe, até o final desse primeiro semestre. Tenho certeza que o Supremo vai encarar e definir essa questão. Mas o senhor não acha que esse fair play, essa paciência, né, não está fulcrada ou fulcrado em sua idade? O senhor tem tempo para esperar? Eu nunca passei assim a pensar objetivamente nisso, mas pode ser. Assim, respondendo sua pergunta sem fugir dela, pode ser, talvez o tempo de vida que eu tenho, se Deus permitir, né, se tiver saúde até lá, daí para frente, talvez me permitiria esperar um período mais longo. Nunca pensei nessa ótica. O que eu acho é que a vida não se resume ao mandato de governador, não se resume a um mandato de senador. A vida nos oferece muitas oportunidades de fazer outras coisas, de desenvolver outras atividades. Que não da política, necessariamente. Que não da política, necessariamente. Eu tenho vontade, sim, de ser senador, porque acredito que ao longo desse tempo acumulei experiência, vivência, conhecimento da realidade da Paraíba para defender bem o nosso Estado, para bem representar a Paraíba no Senado Federal. Sem falsa modéstia, acredito que estou preparado para exercer o mandato de senador e no Estado. Até lá, permanecer nessa definição, essa incerteza, o senhor está vivendo de quê? Eu vivo do meu escritório de advocacia, que constituí logo após a cassação, com 3 sócios, Arison Targino, Jovino Neto e Luciano Pires. Tenho a pensão, que é hoje, inclusive, fruto de debates no Brasil inteiro, a pensão como ex-governador. E Silvia, minha esposa, tem uma renda da participação que ela possui na loja do Habib's, fixada aqui em João Pessoa, onde ela tem 25% daquele estabelecimento comercial. Ex-governador, pensão essa que a OAB está querendo tirar. O senhor, o que é que acha dessa posição de se considerar inconstitucional? Depois eu quero ouvir vocês todos, inclusive, sobre essa história de se considerar inconstitucional a questão da pensão dos ex-governadores. Aqui na Paraíba, me parece que o custo dessa pensão chega a ser, por ano, de 3 milhões de reais para os ex-governadores e as viúvas também dos governadores aqui da Paraíba. Falar em causa própria é muito ruim, né? O que eu posso dizer é que a lei existe há muito tempo, há muitas décadas, ela tem um argumento, ela tem uma fundamentação, e que todo esse debate é fruto exatamente desse instante que o Brasil vive, onde essas coisas todas estão sendo questionadas. Esse questionamento é importante, esse debate é lícito, ele deve ser estimulado em qualquer área, em qualquer segmento. Agora, não podemos, é esta a minha visão, diante de uma circunstância ou de um momento histórico que vivemos, perder determinados valores que foram consagrados ao longo do tempo e da própria trajetória da humanidade. Eu vejo, por exemplo, a situação do meu pai. Meu pai está com 74 anos de idade, tem hoje uma limitação física. O patrimônio do meu pai é o apartamento que ele tem em João Pessoa e a casa em Campina Grande, que muitos conhecem. Foi senador, foi governador, foi prefeito, foi deputado. E hoje tem no sustento dele a pensão como algo fundamental. Então, tem casos e casos. Se essa pensão me for retirada, graças a Deus tenho 2 braços, tenho 2 pernas, tenho saúde, capacidade de trabalho. Meu pai também tem essa capacidade de trabalho, naturalmente que tem, mas já está numa certa altura da vida em que ele se dedicou a vida inteira à vida pública e não fez o caminho mais fácil do enriquecimento ilícito, que infelizmente muitos fazem, e isso precisa ser dito com clareza. Não, na vida inteira de Ronaldo você não aponta um deslize ético, como graças a Deus na minha também não. Mais do que uma ficha limpa, eu costumo dizer que eu tenho uma vida limpa. Eu nunca tive uma conta rejeitada, eu nunca tive uma imputação de débito, eu nunca tive uma condenação por improbidade. E olhe que acusações foram feitas, etc. E graças a Deus,
até por esse ensinamento que colhi do meu pai, da minha mãe, uma vida honrada. Tem gente que vai dizer, nada, esse cara está conversando coisa fiada. O futuro vai mostrar isso. Lá na frente vai mostrar isso. Então, é preciso, existem dois casos. É preciso ver isso. Cássio está tocando num ponto. Se eu não me engano, os inventários de Humberto Lucena, de Antônio Maris, são bem reveladores dessa situação. Humberto Lucena deixou uma casa, um Fusca, parece. Maris, talvez uma casa somente. Enfim, isso é... Agora, eu mesmo já fui advogado, se não me engano, da viúva, né? No caso do doutor João Agripino no Supremo. E nós ganhamos um caso desse. Mas agora, com a ordem dos advogados partindo para essa posição, eu sou obrigado a... Eu quero ouvir só vocês, porque um dos itens em que se baseia essa lei é para dizer também que depois que o governador sai do mandato ou o presidente da República, ele não iria disputar cargo nenhum mais. Isso você está com... Talvez nós estamos misturando os Estados Unidos, não é verdade? Você pode ser duas vezes depois mais nada. Não. Quando se concede a pensão para o presidente da República, e aí por isso que como efeito dominó para os governadores também, alegando-se que depois que você é presidente da República, você não consegue mais aí, vai ser candidato a cargo nenhum. Mas ele Sarney. Ou seja, isso aconteceu só com o Fernando Henrique que está fora, mas o resto todos de Collor a Itamar estão todos... Eu acho que isso vem da cultura americana, onde o presidente americano, depois de um segundo mandato, ele não pode mais ser candidato a nada. Mas aí ele tem sim, e não só isso, tem aquela estrutura, são seguranças, combustível, enfim, uma série de coisas. Os governadores, os ex-governadores podem. Sim, nesse não se candidatarem a mais nada, e eu acho que Cássio colocou muito bem o caso do Ronaldo. Acho perfeito, mesmo porque qual é a idade de Ronaldo? Qual é a idade que o cidadão brasileiro se aposenta? Ronaldo está com 74, não é verdade? A situação, qual é a idade que o cidadão brasileiro se aposenta? Bem antes. 75. Fixaria uma data para essa aposentadoria, professor, e depois João? Bom, a minha opinião é que a pensão deve ser concedida com algumas restrições. Restrição esta em função de outro mandato. Se você não vai exercer outro mandato, tem direito inteiramente à pensão pelas razões, não só do próprio Ronaldo, mas de muita gente, não é? Você tem que manter um certo status, depois você ocupar cargos importantes. Na Itália, se eu não me engano, existe a figura do senador vitalício. O ex-presidente, ele ocupa exatamente, em senador. Ele tem voz, mas não tem voto. Isso, não tem voto, mas ele tem inclusive salário, tem todos os benefícios. João Costa. Eu não sei. Você queria uma pensão dessa? Aí ele tem 1 milhão de... Não, eu não sei. Eu concordo aqui com o Carlos, mas veja bem o seguinte. Cícero Lucena, por exemplo, o senador, foi governador por 6 meses de forma intercalada. Não, isso foi 9 meses de forma contínua. Quando o meu pai renunciou ao governo para disputar o Senado. 9 meses de forma contínua, fora os tem direito que ele assumiu. A pensão. Eu acho que o que está, o X da questão é o custo da Previdência. É isso que está, né, pesando. Não é só para ex-governador, está pesando até para quem acorda às 5 da manhã e vai para o distrito industrial. Essa questão da Previdência está pegando para todo mundo. Agora, é preciso levar em conta que há casos, né? Como é que ficam, por exemplo, as pensões dos ex-deputados? Desembargadores. Está tudo no custo da Previdência. O contribuinte tem que pagar tudo isso. Eu concordo que tem que se analisar caso a caso. Não é? Ok. Olha, você está assistindo Conexão Arapuã ao vivo aqui pela sua TV Arapuã. Deixa eu agradecer aqui aos tuiteiros que já estão aqui mandando mensagens. Você pode participar através do endereço @conexão. Onde já tem chegado aqui muitas mensagens, inclusive algumas perguntas que a gente vai fazer daqui a pouquinho para o ex-governador Cássio Lima. Uma delas aqui do blog Bucho Furado, que tem acompanhado aí a mídia, a imprensa aqui na Paraíba toda, perguntando se o ex-governador Cássio Lima está preparando o Diogo Cunha Lima, que é o primogênito, para ser prefeito de Campina Grande nas eleições de 2012. Exatamente isso, Bucho Furado. Daqui a pouquinho, no Conexão Arapuã ao vivo, a gente vai trazer números sobre 2 pesquisas pré-eleitorais feitas aqui em João Pessoa e em Campina Grande pelo Instituto Opinião, que é um instituto sério, faz pesquisas aí para todas as correntes políticas aqui do estado da Paraíba e pesquisou pra gente como é que anda há 1 ano e meio das eleições de 2012, como é que anda aí o desempenho, qual é a aceitação dos pretensos candidatos a prefeitos aqui em João Pessoa,
e Campina Grande. E eu antecipo que o nome do filho do ex-governador Cássio Cunha Lima, Diogo Cunha Lima, foi estimulado, está dentro da pesquisa. A gente vai saber qual a posição dele e de outros nomes de Campina Grande, a deputada Daniela Ribeiro, Pedro Rodrigues, deputado Guilherme Almeida, outros nomes de Campina Grande também estimulados nessa pesquisa. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com Conexão Arapuã. Não saia daí. E hoje, excepcionalmente, lista João Costa, dos quadros aqui do Sistema Arapuã de Comunicação. Governador, algumas perguntas aqui no Twitter, eu vou selecionar algumas delas, mas um tema que é recorrente é a sua posição sem o mandato de senador, sobretudo em dois momentos: no debate com o senador Cícero Lucena, dentro do PSDB, e no debate com o governador Ricardo Coutinho. Há quem diga que o senhor, se tivesse com o mandato de senador, estaria até agindo um pouco mais nesse governo Ricardo Coutinho, sobretudo no que diz respeito aos cortes que foram feitos, às exonerações que foram feitas nesse primeiro período do governo Ricardo. Se me permite uma carona? Governador, o governo atual, ele fala numa herança maldita, uma dívida bilionária, com demissões em massa, e põe na conta uma herança maldita. O governo anterior, do José Maranhão, foi dividido com o senhor, né? Metade para cada um. Eu gostaria de saber se a herança maldita é de Zé Maranhão ou é sua. Se a sua herança é a bendita e a de Zé Maranhão é maldita. Até porque Ricardo foi aliado de Maranhão e hoje é aliado seu. Eu gostaria de saber de quem é essa herança maldita, porque uma dívida astronômica de 1 bi para um ano de governo foi muito desmano, deve ter sido, né? O seu governo deixou ou não deixou a herança maldita? O senhor deixou a herança bendita e Maranhão a maldita. Como é que foi isso? Amaldiçoou. A pergunta é extraordinária porque permite debater um tema que interessa a Paraíba inteira. E aí não adianta, João Costa, a minha palavra nem a palavra do ex-governador Maranhão. O que vale é a escrita pública, como dizia doutor Arraes. Isso está na contabilidade pública. E você, como cidadão, qualquer telespectador, pode consultar os sistemas de controle cada vez mais transparentes disponíveis hoje. Vamos começar, por exemplo, com o item despesa com o pessoal. Aí eu vou fazer 2 marcos temporais. A minha saída do governo em fevereiro de 2009, foi dia 17, há pouco tempo, né? Completou 2 anos do meu afastamento do governo. E o início do meu mandato em 2003. 2003, qual era a realidade? Paraíba comprometia, isso está na escrita pública e pode ser perfeitamente checado por você, por qualquer cidadão paraibano. Paraíba comprometia 16% de suas receitas com a dívida. Para cada real que nós arrecadávamos, o Estado devia R$1,40. Nós tínhamos uma despesa de pessoal que estava acima da lei de responsabilidade fiscal, batendo no Poder Executivo a casa dos 52%. Decorrido o período do meu tempo de mandato, essa relação da dívida com a receita caiu de 15% para quase 7%, um pouco menos do que isso. Para cada real que nós arrecadávamos, ao invés de dever R$1,40, nós devíamos 60 centavos. E a folha do Poder Executivo estava com 43%, ou seja, abaixo, inclusive, do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade, que fixa em 46% o limite prudencial e o limite máximo legal tolerado é de 49%. Então, cumprimos todas as metas ajustadas com a Secretaria do Tesouro Nacional. A Paraíba voltou a ser, durante o meu período de governo, com o trabalho de todos nós, a 5ª economia do Estado. Voltamos finalmente a superar o Rio Grande do Norte, do Nordeste, né? Obrigado. Tivemos redução infantil, tivemos diminuição da pobreza, batemos recordes de geração de empregos, conseguimos
atos fantásticos, como levar uma escola de ensino médio para todos os municípios, a autonomia da OAPB, um governo que sempre teve uma postura de diálogo com o servidor, de negociação, mesmo nos momentos mais graves de confronto. Enfim, tivemos avanços importantes a despeito da turbulência que enfrentei, sobretudo no segundo mandato. Quando deixei o governo, no item pessoal, nós tínhamos, portanto, uma despesa de 43%. Quando Ricardo Coutinho assume o governo, essa despesa havia alcançado o impressionante número de 57% da receita. Isso está na escrita pública. Quando você coloca os outros poderes e órgãos, Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público e Tribunal de Contas, esse número vai para impressionante 72%. Tanto é que a Paraíba é hoje o estado que tem a maior despesa de todos os estados brasileiros. E Ricardo, aí já respondendo a parte da pergunta, né, que Torres fez de um tuiteiro, estando ou não sem comandato, eu tenho procurado trabalhar em favor da Paraíba. Vou dar um exemplo concreto e que será uma ação muito positiva. A vinda da ACD, que aqui será a RCD, para o nosso estado. E tenho feito parcerias com o governo de Ricardo. O Ricardo tem tido muita sensibilidade especificamente para essa demanda da ARCD e não vou, né, ficar, digamos, pitacando em relação ao governo alheio, sobretudo pela minha condição de ex-governador. Você não pode imaginar que a política é como, digamos, alheio o parceiro, futebol. Como, perdão, eu não entendi. Um governo alheio ou um governo parceiro? Não, quando eu digo alheio, é alheio à minha pessoa, né? Cada um tem o seu estilo, tem seu modo, tem sua visão, tem seu temperamento, tem sua conjuntura, o homem e sua essência, né? Preciso respeitar tudo isso. E eu acho que é uma cultura, só mais um segundo, por gentileza, é uma cultura que precisa ser vencida quando você faz uma cultura invasiva em relação a espaços que não estão sob sua gestão, que não estão sob seu controle. E no meu caso, imagina eu chegar aqui e começar, né, tal qual um ex-jogador de futebol faz quando deixa o gramado e é contratado por uma emissora de televisão para comentar jogo de futebol. Não é o mesmo, não é a mesma praia, né? Não é a mesma coisa. Eu estaria prestando um grande serviço à Paraíba se eu ficasse como um analista crítico das ações deste ou daquele governo, porque, ora, com um adversário político, que todos sabem que Maranhão é meu adversário, qual foi a minha postura quando eu fui afastado do governo? Eu fiquei aqui pitacando? Não, eu, pelo contrário, de forma pensada, de forma refletida, eu fui inclusive morar fora da Paraíba. Eu saí do estado exatamente para que minha palavra de justa indignação seja usada como empecilho para o governo que se instalava. E saí e voltei só após o momento eleitoral, com absoluta consciência que estava prestando um bom serviço à Paraíba, me ausentando desse debate do dia a dia. O senhor fala aí, na sua herança bem dita com relação ao pessoal, mas o governo fala numa dívida de 1 bi. O senhor contraiu vários empréstimos, né? Eu acho que, suponho que nesse montante também tem um boa nova, que o senhor fez um trabalho importante nessa área, teve que contrair empréstimos. E essa dívida, a área econômica não, elege o elo mais fraco, que é o servidor, né? Mas no bojo insere essa questão da dívida. Agora, o seu pitaco é importante, governador, porque, por exemplo, o governo atual recorre a uma recomendação do Ministério Público. O senhor já foi governador 2 vezes, prefeito, ministro, né, secretário. Não, ministro do filho. Desculpe, quem foi o Catão. Né? O senhor tomaria as decisões que o governador está fazendo agora, está tomando, escudado nessa história do Ministério Público? Sim ou não? Deixa eu só pegar, e pegando esse gancho de João Costa, muitos dos seus aliados, é inegável que muitos dos seus aliados se sentem até órfãos, né, João Costa? Até órfãos, porque esperava que Cássio Cunha Lima, com o mandato, pudesse ter um pouco mais de voz nesse governo. E eu estou falando da classe política. O senhor que conduziu essa aliança com o Ricardo Coutinho, e os seus aliados foram atrás. O senhor sem mandato e sem essa voz e esse debate deixa que eu João só Costa complementar um pouquinho. Cobra, deixa os aliados carona, né? Claro. Pegar carona usando a sua expressão. Esse trem já vai ficando cheio. Eu acho que eu sou o mais velho aqui dessa turma aqui. Então eu já assisti a vários governos, várias mudanças de governo. Esse filme é recorrente? E a cantiga é uma só. Todos que entram sempre tem uma herança maldita. Ninguém pega a herança bendita. Né? Porque isso aí não tinha nada para fazer. O Estado estaria muito ótimo, muito bem. Então vamos lá, todo mundo tem essa... Eu já assisti isso demais. Agora, o problema que eu vi, fora o aspecto que você já perguntou, que é o governador Cássio acha,
você tomaria as mesmas medidas? Eu vou um pouco mais além. O governador atual, o doutor Ricardo, ele tomou uma medida de comum acordo, ou dizendo ser da orientação do Ministério Público, 50% dos irregulares, dos servidores irregulares, ele demitiu. Não é? Eu vi a entrevista dele hoje dizendo que se devia tratar os desiguais desigualmente. Não foi o caso. Ele pegou sem saber se você tinha 1 ano, 2 anos, teve gente até com mais de 10 anos. Então não teve nada de estudo. Foi 50% na cacetada. Não é? Que é um dado pior. Mas, disse essa explicação, decisões judiciais transitadas em julgado estão sendo desrespeitadas. Pessoas que conseguiram, com trânsito em julgado, salários no Poder Judiciário Federal, questão do Tribunal do Trabalho, estão tendo desrespeitado. Qual o argumento, né? Estavam irregulares, então vamos resolver pela metade, né? Porque irregularam logo 100%, mas vamos 50%. Aí veio o pior. O Estado parou, em parte, principalmente na área de educação. Fazer o quê? Recontratar. E não era irregular? Não era uma coisa irregular? Esta pergunta encaminha ao Ministério Público. E o Ministério... Era para demitir porque não vai pintar a cara dele. E o Ministério... Só, mas em resumo, tá todo mundo perguntando aqui se foi feito tudo sem planejamento, sem estudo. Planejamento sem estudo. Como é que pode? Deixa eu tentar ordenar. Quer que o senhor... Só um minuto, só o último momento. Claro, eu acredito que não tenha havido uma transição como se esperava e, para e passo, talvez o grupo de Ricardo Coutinho não tivesse quadros suficientes preparados para assumir naquele momento, sem a transição perfeitamente adequada ou perfeitamente executada, e isso gerou todo esse problema. O negócio desse quadro a gente vai falar ainda nele. Sim. Vamos lá? Deixa eu tentar Organizar. Separar aqui os temas, porque o João fez um comentário que é importante, João, me permita um esclarecimento. Na verdade, você tem, a grosso modo, para fazer uma linguagem mais popular, mais compreensível para quem não é técnico no assunto, você tem 2 tipos de dívida. Você tem a chamada dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, que esta nós trabalhamos firmemente pela redução dela. Pela primeira vez na história do nosso estado houve uma diminuição desse estoque da dívida. Era aquela que comprometia 16% das receitas e quando eu deixei o mandato estava comprometendo algo em torno de 7%. E você tem uma dívida de curto prazo, de restos a pagar, de compromissos que foram firmados naquele exercício fiscal, tá certo? Exercício de 2010 no caso, e que não foram saldadas, não foram liquidadas. Quando o atual governo fala numa dívida de R$1 bilhão, está se referindo à dívida de curto prazo, que quando eu assumi lá em 2003, essa cena se repete, lamentavelmente, era de 930 milhões. Ou seja, então não era a dívida fundada. Não, porque nós organizamos, Marcos. Na verdade, você tinha restos a pagar, folha em atraso, compromissos com fornecedores, compromissos com prestadores de serviços em termos de obras. Quando você somava essa conta, chegava em 2003 a 930 milhões. Nós fomos ajustando. Todas essas contas foram quitadas. Nós fazíamos o superávit primário. Durante o período do governo Maranhão, é muito ruim você ficar com um retrovisor, mas apenas serve como orientação para o telespectador. O governo de Maranhão fazia sequer aquilo que se chama de superávit primário, que é quando você tira a dívida e faz o ajuste entre despesa e receita, separando a dívida pública, que é o chamado superávit primário. Em todos os anos do meu mandato, nós fizemos superávit primário. E na reta final, nos 2 últimos anos, mais do que o superávit primário, nós realizávamos superávit nominal, inclusive com a dívida. O esforço fiscal que foi feito durante o meu período de mandato foi extraordinário. E aí vem esse período, essa folha cresce de forma absurda na tentativa de se ganhar a eleição a todo custo, a qualquer preço. E aquele percurso que nós havíamos já realizado tem que ser novamente percorrido. Esse é um aspecto da questão. Quanto às medidas, é difícil realmente eu estar opinando, dizendo eu faria assim, faria assado. Primeiro que eu acho que é uma indelicadeza com quem está governando, vindo da boca de um ex-governador. Eu acho que é indelicado mesmo. A postura é, faria assim, faria assado, faço assim, faço aqui, dessa outra forma. No macro, o governo está no caminho certo.
porque até por uma imposição legal, essa despesa tem que ser reduzida. Pode ter errado no modus operandi. E Carlos fez essa observação. Na dose, do que diz respeito ao seguinte: pegou prestadores de serviço que tinham 10, 15, 20 anos. E quando chegou o mês de janeiro, não receberam. O governador, ao perceber isso, se apressou e disse: opa, vamos corrigir isso agora em fevereiro. Então, essa crítica pode ser feita aqui num governo. Primeiro, não tem governo que não erre, não tem governo que não consiga, né, fazer tudo certinho, tudo arrumadinho. O importante é que são apenas 45 dias, não mais do que isso, de governo. A orientação macro, ao meu ver, está correta. Agora, ajustes de rota, de procedimentos podem ser feitos. Agora, eu não vou ficar aqui, né, fazendo, errou aqui, errou acolá, é muito chato isso. Não tem contribuição nenhuma em comentários desairosos, ou críticas, ou elogios extremados que eu possa fazer, nem uma coisa nem outra. Deixar o governo trabalhar, deixar o governo funcionar, que terá bons resultados, tenho certeza disso. Ok, você está assistindo Conexão Arapuã ao vivo. E olha só, deixa eu priorizar aqui, eu pedi permissão aqui nossos comentaristas, que priorizar um pouco aqui as perguntas do Twitter, do nosso telespectador que está nos acompanhando aí pela internet, através do site www.tvarapuã.com.br, e tem tweetado aqui para participar aqui do debate do Conexão Arapuã. Selecionei algumas perguntas, são muitas, selecionei algumas perguntas, vou fazê-las nesse finalzinho desse bloco, governador, para que você possa responder. A primeira delas, o que é que o ex-governador Cássio Cunha Lima acha da questão da PEC 300 aqui na Paraíba? O governador Ricardo Coutinho deveria pagar ou não deveria pagar? Pergunta 2, sem mandato de senador, se isso ficar oficializado, o ex-governador Cássio Cunha Lima gostaria de assumir uma secretaria no governo Ricardo Coutinho? E 3, se tem intenções de voltar a disputar o governo em 2014. Vou tentar ser bem rápido, deixar a PEC 300 para o final, que talvez uma resposta mais longa. Não teria, né, nenhuma pretensão de ser secretário. Eu acho que não sendo senador eu vou ter outras atividades, acho que posso contribuir com a Paraíba de outras maneiras. A segunda pergunta, perdão, que eu não anotei aqui. 2014, retorno ao governo do estado? Não sou candidato a governador em 2014, mesmo que esteja elegível. Vou estar somando com um projeto, se Deus quiser, de reeleição do próprio Ricardo. Tenho certeza que ele vai no caminho certo e vai fazer um bom trabalho pela Paraíba inteira, e não sou candidato. Como? Estou dizendo a pergunta, eu fui perguntado, João, e estou respondendo a pergunta, inclusive uma pergunta que eu estou dizendo, estou respondendo em vários momentos e tem uma razão muito razoável para a resposta. Eu acho que seria um enorme desserviço à Paraíba colocar uma candidatura minha agora ou mesmo em 14, dentro de um projeto que nós construímos juntos, para que nós pudéssemos ter esse instante que a Paraíba tanto necessita, de um pouco de paz, de tranquilidade, sem esse confronto que tem caracterizado a nossa ação política durante essas últimas décadas. As pessoas podem não acreditar, mas eu faço isso de forma consciente, com a responsabilidade que tenho, com a maturidade que eu tenho alcançado. Seria um desserviço à Paraíba deflagrar um processo sucessório nesse instante ou um pouco mais lá na frente. O melhor para a Paraíba será que todos nós possamos torcer para que Ricardo vá bem, e ele está indo no caminho certo. É muito cedo para se fazer cobranças de um governo que está se instalando, que está ainda conhecendo essa realidade. Marcos Pires fez um comentário absolutamente pertinente: não houve transição, minha gente. Eu fazia uma figura de linguagem, porque também tive direito a ter transição. Eu dizia o seguinte, que eu tinha que trocar o pneu com o carro andando, porque não dá para parar presídio, para hospital, para escola, para, enfim, tudo, que vamos primeiro conhecer a realidade. É por isso que a transição é importante, para que naquele intervalo entre a eleição e a posse, o governador que foi eleito pelo povo possa ter conhecimento daquilo que é público. Mas, infelizmente, a cultura da Paraíba não permitiu isso em dois importantes momentos. Aí você troca o pneu com o carro andando, e isso traz dificuldades. É claro que traz dificuldades. Tocar essa máquina não é fácil. Já fui prefeito, Ricardo já foi prefeito, mas quando você vai para um estágio de governo, o buraco é mais embaixo. É muito mais difícil. Chegando agora a PEC 300. Relembrar, PEC 300 nasce de um trabalho que merece aplauso, reconhecimento do Major Fábio no Congresso Nacional. Fez um extraordinário mandato, abraçou essa causa de uma proposta de emenda à Constituição que prevê, trocando em miúdos,
a unificação do salário das polícias no Brasil inteiro, tendo como parâmetro os salários pagos pelo Distrito Federal. Quem é que paga a polícia do Distrito Federal? O governo brasileiro, a União, o governo federal, porque trata-se da capital de todos nós. Muito bem. O próprio governo federal, ao perceber, ao constatar, faz a conta na ponta do lápis, o impacto da PEC 300, diz, opa, para que a gente não aguenta essa conta, ela é muito pesada. A própria União e o governo, com seus instrumentos políticos e com a maioria que tem no Congresso Nacional, impediu a aprovação da PEC 300 no âmbito do Congresso. Muito bem, chega o momento da eleição, passa o primeiro turno, Maranhão, que achava que ia ganhar o primeiro turno, porque ele próprio dizia isso, anunciava pelos 4 cantos que a eleição seria ganha no primeiro turno, é surpreendido, na visão dele, acredito, não apenas por não ter vencido e por Ricardo ter chegado na frente. Aí ele partiu para o salve quem puder, ele partiu para o tudo ou nada. E aí faz uma proposta absolutamente ilegal sobre 2 aspectos. Sobre o aspecto da lei de responsabilidade fiscal, porque o Estado já gastava mais do que a lei permite, e sobre o aspecto da legislação eleitoral. E sanciona uma lei da chamada PEC 300 no sábado, às 5 horas da tarde, na véspera da eleição. É claro que isso não tem como você sustentar e defender. A pergunta que se faz, o Estado tem condições financeiras de implantar a PEC 300? Não. O impacto dela é muito grande. E a sociedade precisa saber disso. A polícia merece um melhor salário? Sim, merece. Qual o caminho que se trilha numa situação como essa? A negociação. É isso que tem que ser feito, negociar, tentar avançar. Eu, quando governador, procurei garantir não apenas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, mas para diversas categorias, no diálogo, na negociação, com a implantação de planos de cargos, com a realização de concursos, melhorias paulatinas. Agora, de fato, não apenas pelo fato, primeiro que o atual governador, Ricardo Coutinho, ele está impedido pela lei de responsabilidade de aumentar a folha, porque ela já está acima dos limites estabelecidos por lei. Segundo, o impacto financeiro da PEC é insuportável, tanto é que Estado nenhum implantou a PEC 300. Nem Sergipe? Não, o Sergipe tem uma política salarial que se assemelha à proposta da PEC, mas também não é ainda a proposta da PEC. Agora, há de se reconhecer que tem um pleito justo e que precisa encontrar um caminho de negociação para que essa situação seja resolvida. Ok, já que o tema é segurança, deixa eu provocar rapidamente aqui minha bancada, só para saber se vocês defendem ou não a permanência do secretário de Segurança Pública, Cláudio Lima, que tem recebido crítica de alguns setores. João Costa. Eu só não entendo, eu lembro que no tempo da ditadura, os governadores nomeavam coronéis do Exército para serem secretários de Segurança. Que os coronéis iam com não conheciam nada de segurança, mas iam com aquela pompa de coronel do Exército e que ia trazer paz. Estabeleceu-se a democracia, a redemocratização, e os governadores entraram num caminho de que os secretários de segurança teriam de ser da Polícia Federal, delegados de Polícia Federal. E aí trazem um delegado da Polícia Federal de Pernambuco, de Alagoas, de onde, e nomeiam como secretário de segurança. Por que delegado de Polícia Civil não pode ser secretário de segurança? Eu vou citar um exemplo. O delegado Carlos Alberto, que conhece tudo sobre segurança na Paraíba, a criminalidade toda. Como é que um delegado desse, com 30 anos de serviço, de comando, de investigação, não tem competência para ser secretário de segurança? Aí vem um governador, aí pensa um delegado federal, não sei de onde, está aqui um delegado federal, como se a Polícia Federal fosse onisciente, onipresente e capaz de resolver tudo. Não é. A minha opinião pode ser coronel, pode ser delegado federal, pode ser delegado daqui. O problema é que funcione. O que até agora eu não vi, e o tema segurança foi fundamental na campanha, qualquer crime que acontecia, até um tiro para cima, era motivo na campanha eleitoral a Paraíba está insegura, a Paraíba e tal. No momento, nós não vimos um plano, pelo menos eu não li em lugar nenhum, um plano de segurança para o Estado. Está precisando isso, porque o que acontece é que, para mim, continua tudo como antes. Violência todo dia, crime todo dia, assalto, invasão. Não mudou muita coisa, ou não mudou nada. Eu não digo nem que mudou para pior. Continua como antes. Então, é preciso que o secretário apresente coisas mais claras, ações mais claras, para que a gente confie nessa ação. Tomás, Salvador tem um homicídio a cada 4 horas. Eu não sabia disso, eu acredito que pouca gente tenha esse dado. João Pessoa
vai estar chegando nisso nesses dias. A Paraíba caminha para isso, mas o Brasil inteiro, infelizmente, caminha para isso. Não creio e não acredito que a solução seja dada a partir de uma nomeação de um coronel ou de um policial, qualquer que seja. Nós temos que ter, sim, uma política nacional de segurança pública. Não existe no Brasil isso. E, mais uma vez, culpa dos maus políticos. Para fechar esse bloco, governador Cássio Lima, em relação à segurança, que sei que é um dos itens mais difíceis de um governo, né? Com certeza, com certeza. E não há como se cobrar de um governo que tem 45 dias de empossado soluções que não virão por milagres. Não há milagre nessa área. Pois não? Eu não disse solução. A minha opinião é que se apresenta um plano, um plano de ação. Aí eu acho que deve ser apresentado, porque senão não sabe como vai funcionar. Eu concordo, Carlos. Eu acho que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é um tema... O próprio Marcos fez um comentário absolutamente verdadeiro, né? É um tema nacional, todos os estados têm problemas em maior ou menor proporção. É um assunto que exige do governante uma atenção toda especial e é preciso que se tenha um pouco de tolerância no que diz respeito a um governo que está se instalando ainda. Não é fugir de responsabilidades, nem tampouco desviar o tema, mas acreditem que a falta de uma transição compromete e traz dificuldades enormes para quem começa um governo com uma máquina praticamente sem um conhecimento prévio. O que eu vivi, por exemplo, eu vou trazer a minha experiência para não falar da experiência alheia. Chegou ao cúmulo dos arquivos do Palácio da Redenção estarem todos deletados. Não havia memória. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, os arquivos desaparecido. A primeira tarefa que durou meses foi reconstituir a memória do governo. E era exatamente esse tipo de conduta atrasada que eu acho que não contribui para a melhoria das nossas relações como sociedade, como povo que somos, que eu sempre combati. Então, a Paraíba pode viver um bom momento? Pode. Vai viver? Vai. Desde que pequenas coisas sejam ajustadas, pequenos procedimentos, pequenas formas de ação, de modus operandi, possam chegar no século XXI, onde nós, infelizmente, em alguns aspectos, não chegamos ainda. Ok, olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta e aí sim, atenção, João Pessoa, Campina Grande, você telespectador, vai lá no quarto, pega aí sua caneta e seu papel, a gente vai trazer os números exclusivos de uma pesquisa feita aqui com exclusividade para o Sistema Arapuã sobre a pré-campanha aí, ou então pré-eleitoral sobre a disputa a prefeito de João Pessoa e a prefeito de Campina Grande. Vamos saber como é que estão para a população esses nomes mais cotados para as eleições de 2012. É no próximo bloco, você não pode perder. Ainda pensando no imóvel? Então venha para Expo Verão da Execute, aproveite essa oportunidade. A Execute está prorrogando o melhor evento imobiliário do verão até 27 de fevereiro. Aproveite a chance de encontrar os últimos lançamentos e as melhores oportunidades em um só lugar. Que pode aí através do Twitter, pelo endereço @Conexão Arapuã, participar, enviar suas críticas, sugestões e perguntas aqui para o Conexão Arapuã. Governador Cássio Lima, eu não vou nem abrir esse bloco, daqui a pouco a gente traz números das pesquisas, não vou nem abrir esse bloco fazendo uma pergunta, eu vou repassar, porque foi muito boa aqui a provocação do Dr. Marcos Pires, para que ele faça a pergunta de abertura desse bloco aqui. Cássio é um amigo antigo do ex-presidente Lula, e eu sei disso, era uma amizade pessoal forte. Eu me lembro, inclusive, que uma vez numa maratona que eu corri em Praga, eu e Leca, e nós saímos na Folha de São Paulo, eu fantasiado de Lula e ela de Marisa Letícia, você levou pessoalmente isso para Lula, quer dizer, eles mostram a sua amizade com ele. O que é que você acha hoje do tratamento que Lula deu na última campanha? Lula fez política, lá em casa inclusive isso é tema de discussão permanente. Lula fez política, Lula terminou, né, olhando o cenário da Paraíba no que diz respeito às alianças que foram feitas. Acho que ele se equivoca no momento em que faz a gravação exclusiva para a candidatura de Maranhão, já que Ricardo apoiava também a candidatura de Dilma.
Mas aí vem pressão do PMDB, vem uma série de circunstâncias. Na política, tivemos posições divergentes, já tivemos momentos de convergência, sem que isso nunca alterasse a nossa boa relação, de fato, no campo pessoal. Eu não posso cobrar nenhum tipo de postura de solidariedade porque não estava, né, embarcado naquele projeto político. Minha posição política era outra. O governador Ricardo teve profundo equilíbrio em conviver e administrar bem a gravação do presidente Lula, pedindo voto exclusivamente para Maranhão. E claro que a não vinda de Dilma à Paraíba durante a campanha é um pouco desse palanque duplo que a candidatura dela possuía aqui. Mas o resultado da eleição todos nós conhecemos e torcer para que possamos ter um bom trabalho em parceria do governo federal com o governo do estado e também, claro, com as próprias prefeituras. Ok, deixa eu... Só para comentar, a posição do presidente Lula, praticamente ele desagradou ou agradou pela metade, digamos assim, a todos os candidatos. Porque no primeiro turno ele fez aquela gravação a favor do candidato Maranhão. E aí, como o senhor mesmo ressaltou, viu, o candidato Ricardo tem uma postura de tolerância. Utilizou o retrato de Lula, o retrato de Dilma, mas meramente os retratos. Mas no segundo turno, Lula não pisou aqui, nem Dilma pisou aqui e nem deu mensagem nenhuma. O governador Maranhão foi obrigado. Houve mensagem no segundo turno. Foi a mesma. Sim, mas ele divulgou e não foi desautorizada. Sim, mas lá em Brasília eles nem sabem disso. O problema é que foi reeditada a mesma mensagenzinha, botaram só um truquezinho, o tal do famoso Photoshop, que aí não é Photoshop, porque é televisão. Mas o fato é que houve muito trabalho para que Lula viesse à Paraíba, ou fizesse nova gravação e Dilma. E conforme mesmo o senhor disse, nada aconteceu. Então, a postura de Lula foi, digamos assim, equidistante, com todos se sentindo, digamos assim, um pouco traídos nesse sentido. Eu creio que o candidato Maranhão amargurou muito isso, porque... Mas seja a possibilidade de Lula ter se sentido enganado, na seguinte perspectiva... No primeiro turno, chega Maranhão para Lula e diz, olha, vou ganhar as eleições, está aqui a pesquisa, e naquele momento podia ter um retrato, e a eleição está decidida no primeiro turno, e vai Maranhão e convence Lula que a eleição aqui era barbada, a eleição estava resolvida, estava decidida. Vai Lula, acredita naquilo e grava. Quando vai para o segundo turno e o resultado é completamente diferente do que aquilo que tinha sido desenhado, pintado, inclusive com a vitória de Ricardo já no primeiro turno, Lula disse, opa, amigo, espera aí que não foi bem assim. Mas, governador, o senhor conhece. A batida do bomba é outra. O senhor sabe que a presidência tem também pesquisa. Pode ter certeza que foi um pouco por aí, viu? A presidência tem pesquisa de todos os estados brasileiros. Mas não haveria esse engano a esse ponto. Você me desculpe, mas aí é chorar o leite derramado. Se trata de eleição passada, vamos tratar de eleições futuras. Obrigado, João, muito obrigado. Vamos tratar de eleições futuras. Eu ia falar. Mas eu volto ao passado, porque o senhor foi afastado no dia de volta. João, deixa eu... Se você puder fazer a sua intervenção, é só por causa do tempo e eu acho que chegou a hora. Vamos embora. Chegou a hora da gente anunciar as pesquisas eleitorais aqui encomendadas pelo Sistema Arapuã. Atenção. Pode aí, já está com o seu papel, caneta na mão para os números. Atenção, João Pessoa, os primeiros números de João Pessoa, Instituto Opinião. Ouviu aí em fevereiro, aqui nesse mês, ouviu o 943 eleitores aqui em João Pessoa, 936 eleitores aqui em João Pessoa, e numa pesquisa estimulada, alguns nomes foram estimulados, e você, telespectador da TV Arapuã, vê com exclusividade os nomes e como estão para a população de João Pessoa os prováveis candidatos a prefeito da capital em 2012, só aqui na tela do Conexão Arapuã. Em João Pessoa, o Instituto Opinião Pesquisas Sociais Limitada ouviu 936 eleitores com mais de 16 anos, distribuídos em 53 bairros nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro deste ano. Na pesquisa estimulada, Luciano Agra aponta
com 24,1%. José Maranhão, 14,1%. Cícero Lucena, 11,1%. Rui Carneiro, 6,8%. João Gonçalves, 5,6%. Manuel Júnior, 3,8%. Luiz Couto, 3,6%. Major Fábio, 2,8%. E Durval Ferreira, 2,2%. Brancos e nulos, 8,4%. Indecisos, 17,5%. Tá aí, pesquisa exclusiva do Instituto Opinião aqui para o Conexão Arapuã. A gente vai debater, vai puxar esses números todinhos. Eu vou pedir só que retorne aí um pouco a fita para a gente volta a repetir os números para que o telespectador possa fixar esses números bem certinhos, porque a gente vai puxar esse debate. Voltou na fita, quando tiver no ponto é só me avisar. É só para fazer um registro aqui, aí eu já vou fazer uma provocação inicial, depois quero ouvi-los. Primeiro, prefeito Luciano Agra aí mostrando que se dizer que nem participar do debate eleitoral ele participaria, mas aparece já com uma musculatura eleitoral, eu não digo administrativa, eu digo eleitoral, em função da pesquisa com 24%. O outro detalhe é que o ex-governador Zé Maranhão pode até não ser o candidato, mas com esse nome dele aí aparecendo, certamente vai ter que ser ouvido de toda forma num debate aqui eleitoral em João Pessoa. E a outra leitura é de que, somando Cícero e Maranhão, se eles estiverem juntos numa chapa PMDB e PSDB, ele se aproxima aí do prefeito Luciano Agra, do grupo do governador Ricardo Coutinho. Posso pedir de novo aqui os números? Ele é para prefeito de João Pessoa em 2012, aqui em João Pessoa, com exclusividade do Conexão Arapuã. Eu já tenho esse retorno, tá aí. Em João Pessoa, o Instituto Opinião Pesquisas Sociais Limitada ouviu 936 eleitores com mais de 16 anos, distribuídos em 53 bairros nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro deste ano. Na pesquisa estimulada, Luciano Agra aponta com 24,1%. José Maranhão, 14,1%. Cícero Lucena, 11,1%. Rui Carneiro, 6,8%. João Gonçalves, 5,6%. Manuel Júnior, 3,8%. Luiz Couto, 3,6%. Major Fábio, 2,8%. E Durval, 2,2%. Brancos e nulos, 8,4%. Indecisos, 17,5%. Ok, deixa eu começar provocando o ex-governador Cássio Cunha Lima aqui. E é claro dizer que isso é um retrato há 1 ano e meio das eleições de 2012. Na verdade, é só para que o telespectador possa aí ter uma noção de hoje como é que está a aceitação desses pretensos candidatos junto à população. Isso não é nada definitivo, estamos muito longe, inclusive é uma pesquisa pré-eleitoral, não precisa de registro, porque não tem candidato, não tem eleição, não tem nada. É só para a gente ter um retrato do tamanho hoje desses nomes que certamente lá para frente estarão aí disputando a prefeitura de João Pessoa. Ex-governador Cássio Cunha Lima, que leitura você faz? E eu quero puxar já esse tema. PSDB e PMDB juntos, Cícero Lucena e Maranhão juntos em João Pessoa, eles me parece que têm uma musculatura para ficar próximo aí do prefeito Luciano Agra. Você me permite? Claro. Não, porque a história é assim. O governador Cássio Cunha Lima foi afastado no dia 17 de fevereiro de 2009. No dia 19 recebeu o Cícero Lucena na sua residência, lá em Lagoa Seca. E naquela época Cícero disse assim, o senhor falou: Cicinho, aquela condição, eu quero ser presidente do PSDB, vai dar certo? Cícero, eu já sou senador, vamos marcar a data. E aí marcou a data para o senhor ser presidente do PSDB, o senhor foi para os Estados Unidos e voltou de braço com gerações. Mandou o Cícero percorrer o estado, Cícero e Efraim, mas quando voltou, já voltou nos braços dos gerações. Agora Cícero aparece de novo aqui pontuando, o seu partido, o presidente do seu partido. Como é que vai ser dessa feita? Por exemplo, como é que fica a direção estadual do PSDB? O candidato do seu partido aparece aqui pontuando com chances de ir para a disputa. O senhor vai viajar de novo e volta a Agra, que é a do Ricardo Coutinho? Ou o senhor volta de braços com o Tocanato? O jogo faz uma série de boas provocações saudáveis, né? Primeiro, aí eu vou ter que me reportar à eleição anterior, que não era o tema, mas diante de algumas colocações,
para não parecer que, até porque isso foi debatido, mas vale a pena, até como registro histórico, mostrar que toda a discussão que fizemos em torno da aliança com o Ricardo foi às claras, à luz do dia, de forma transparente, inclusive demonstrando dentro do partido, e foi essa a posição que o partido tomou, tanto é que hoje nós temos no vice-governador Rômulo Gouveia a participação do PSDB na chapa vitoriosa na eleição, e tudo isso foi discutido dentro de uma conjuntura política onde, na minha visão, ou nós gerávamos essa aliança, ou perderíamos a eleição. E ser profeta do acontecido é mais fácil. Modéstia à parte, a análise que fizemos foi a vencedora. Tanto é que o resultado da eleição todos conhecem. Se tivéssemos feito outro caminho, talvez o resultado tivesse sido diferente. Esse é o primeiro aspecto para comentar rapidamente aquilo que João, de certa forma, jocosa, com um quê de provocação faz. Não pretendo voltar aos Estados Unidos nesse período, porque quero estar no Senado e não quero, pelo contrário, ser faltoso, quero ser um senador assíduo. Quanto à disputa de João Pessoa, nós teremos um calendário que deve ser respeitado. A iniciativa do Conexão Arapuã, né, de Luiz Torres e sua equipe, de preparar a pesquisa, é ótimo, porque ele cumpre o papel de jornalista, de trazer as informações em primeira mão para o telespectador. Mas aqui eu não estou como um jornalista, muito menos como um analista, eu estou como um agente público. E na condição de agente público, antecipar esse debate, eu estou novamente prestando de serviço à Paraíba. Isso pode ser conversado no bastidor, pode ser discutido em reuniões mais fechadas, mas trazer essa discussão pública agora. Nós vamos fazer uma precipitação que desrespeita o próprio calendário. O calendário prevê eleição de 2 em 2 anos exatamente para que você possa ter um tempo de folga. Se os que estão na vida pública estiverem 24 horas focado em eleição, a pergunta que se faz, como é que se resolve os desafios da segurança? Como é que se resolve os problemas de saúde, de educação, de emprego? Então vamos deixar 2012 para 2012 e vamos ter essa discussão interna no PSDB. Governador, me permite, esse seu discurso é muito bonito para frente das câmaras, mas o que tem de ligação de classe política, de deputado, de prefeito, de vereador, querendo saber desses números, é muito grande, viu? Não, claro, o que eu não sou, né, igual a todos. Cada um tem uma forma de ver, tem uma forma de pensar. Né? Vai ter deputados que vai querer fazer esse debate agora. Eu estou dando a minha opinião, né? É a minha visão e é uma visão sincera. Eu tô falando de forma muito sincera. Se eu chegar aqui e numa entrevista como essa, dizer, olha, o cenário é esse, é aquele outro, e precipitar, antecipar essa eleição, na condição de agente público que sou, com ou sem mandato, eu sou um agente público, eu vou estar fazendo um desserviço à Paraíba, porque a maioria das pessoas estão interessadas em saber como é que vão amanhã acordar e estar as questões vinculadas à segurança, saúde, educação, etc, etc. Na minha visão, eu acho que todos esses temas de 2012, e estou elogiando sua postura, né? Estou elogiando a sua iniciativa, mas você é um jornalista, eu sou o agente público. E nós temos que ter cada um, né? A expressão popular. Eu quero ver o senhor ficar calado no número de Campina Grande daqui a pouquinho. Deixa eu puxar aqui só para vocês. Eu quero só puxar logo para o telespectador. Aqui tem 3 nomes só do PSDB, amigo. Se você somar João Gonçalves, Rui Carneiro e Cícero, bate. João, eu vou querendo ouvir. Eu só quero puxar logo aqui para o telespectador os números da rejeição. A gente também, aqui em João Pessoa, ouviu aí em quem o eleitor não votaria de forma alguma se os nomes fossem esses. Eu vou soltar agora a rejeição aqui em João Pessoa. Ainda na capital, a consulta no quesito rejeição destacou José Maranhão com 26%, Cícero Lucena 14,4%, Luiz Couto 6,3%, Luciano Agra 4%, Major Fábio 3%, Rui Carneiro 2,7%, João Gonçalves 2,5%, Duval Ferreira 1,9%, Manuel Júnior 1,5%. Rejeitam todos 5,1% e não rejeita nenhum 32,6%. Ok, queria ouvir agora a nossa bancada aí sobre os números. Eu tenho uma observação que vem fazendo desde 2002, Carlos, que mexe com pesquisa, sabe disso 50 mil vezes mais do que eu.
não me preocupa pessoalmente, porque eu já evoluí muito, nem democracia eu acredito mais. Mas é o seguinte, é que o número de votos nulos, brancos e de abstenções nas eleições, e a sua pesquisa está dando isso aqui mais uma vez, ele sempre ultrapassa os 25%. Então, nós tivemos, só para você ter uma ideia, na última eleição, 521.249 eleitores não votaram no estado da Paraíba. Eu não acho preocupante, porque eu estou vendo que, do que eu estou pensando, a culpa dos políticos e dos maus políticos, existe evidentemente, eu estou bem colocando, o povo já começa a acordar para essa situação. Luiz, pergunta agora, sai na rua, quero ver o telespectador, se ele lembra em quem ele votou para deputado federal na última eleição. Pode perguntar. Não sabe, não lembra. É verdade. Bom, professor, claro, como foi ressaltado, a pesquisa é feita há muito tempo. É uma pesquisa de sondagem, é apenas para, vamos dizer, até para alegrar o programa, né? Para motivar o programa, né? Porque do ponto de vista técnico, ela tem muitas restrições, não pela execução, mas, digamos assim, como ela vai descobrir a essa altura qual a intenção de voto do eleitor. Agora, como eu vi aqui, os nomes colocados aqui para João Pessoa foi uma pesquisa estimulada. Então, coube ao Instituto selecionar nomes. João Costa até fez uma pequena ressalva aqui. Dentro da minha percepção, com experiência em pesquisa, a figura do prefeito Luciano Agra, ela surge forte. Por duas razões, acredito. Pelo costume de reeleição. Já se tornou praxe no Brasil, ou em todo o estado, a reeleição. É quase que um dogma, né? O prefeito vai para... Então ele já é candidato, ipso facto natural, enfim, com todos os adjetivos que possam ser colocados. Mas mesmo assim, ele revela uma musculatura, conforme foi dito. E com um detalhe, ele é muito forte na chamada classe média e classe alta. Acima de 10 salários mínimos, de 5 salários mínimos, ele domina, absoluto. Quando cai um pouquinho na classe mais pobre, mas na classe acima de 5 salários mínimos, ele é muito alto. Grau de instrução no ensino superior, ele sozinho quase é igual a todos os demais. Ele tem 32,2% na classe superior, no curso superior, no ensino superior. O que também faz parte da história dele e do próprio governador Ricardo Coutinho, né? A história deles é muito dendária, né? Em termos de sexo, há um equilíbrio, mais homens que votam nele contra Pipa Maranhão, mais as mulheres. Os homens parece que abandonaram um pouco o Maranhão nesse aspecto, não é? E a faixa etária, ele tem um comportamento quase uniforme, mas tem um dado muito curioso. Acima de 45 ele pontua muito bem. Então, os mais ricos, digamos assim, aqueles os mais esclarecidos, e os mais velhos. Então ele tem uma aprovação, eu gostaria até, não sei se o Instituto fez, aprovação da administração. Fez. Porque se houvesse uma coincidência, você vai ver que está sendo traduzido em voto. Agora, há dois aspectos aqui. Se você considerar Cícero Lucena, PSDB tradicional, não é? O PSDB mais o PSB tem muito voto. Mas considerar Cícero como inimigo de Ricardo, e se posicionando como candidato ou não, mas contra o candidato de Ricardo, como a Dilma de Ricardo, seria Luciano, aí muda um pouquinho. Os candidatos que se alinham contra Ricardo com Cícero contra, estão 55% dos votos. E os candidatos que se alinham com Luciano, 39%. Prefeito sozinho banca 24%. Mas os outros são muito fracos. Por exemplo, Rui Carneiro tem 6,8%, João Gonçalves 5,6%, Luiz Couto 3,6%, Major Fábio, eu não sei porque é perto de 300%. João Gonçalves na conta de Ricardo. É. Eu nunca vi João contra governo, não. Então, então, Cícero, por exemplo, não é? Aí fica essa dúvida. Se Cícero alinhar com o governo, fortalece. Aí sai 11 daqui, vai para aqui, eles vão para 50 e a oposição fica em 44. O senhor não acredita mais nessa composição de força, Cícero Lucena, Rui Carneiro, João Gonçalves? Não, eu não acredito. Porque pelo que eu vi na campanha anterior, pessoalmente e através dos meios de comunicação, ficaria muito difícil nessa altura. A propósito, governador Cássio, o senhor quer ser presidente e disse que o senhor não está disponível para o seu partido para ser presidente. Vamos para a pesquisa. Eu quero chegar lá na pesquisa. Eu quero chegar lá na pesquisa.
Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a aliança do PSDB com o PSB morreu na eleição passada ou poderia ser reeditada para a prefeitura, para as prefeituras de modo geral? Eu vou manter a resposta que dei há poucos instantes. Eu acho que essa discussão tem que ser feita em 2012. Se eu trouxer essa discussão para agora, eu não vou estar contribuindo com esse momento que a Paraíba toda deve focar no êxito do governo de Ricardo. Vamos procurar preservar essa aliança? Vamos procurar preservar essa aliança. Mas a Paraíba tem 223 municípios e cada município tem sua lista, terá seu próprio diretório, tem sua circunstância. Só que eu insisto, né, se vocês me perguntarem 10 vezes, eu vou dar 10 vezes a mesma resposta. Não vou contribuir de forma nenhuma para antecipar um calendário que não ajuda o momento que a Paraíba vive. Vamos deixar 2012 para 2012. Ok, só fazer um registro aqui, olha, final do Conexão Arapuã, no site www.paraíba.com.br, você tem todos os detalhes e os números lá fixos dessa pesquisa aqui em João Pessoa. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta trazendo sim, atenção Campina Grande, atenção telespectadores que nos acompanham aí pelo canal 11. A Design PP surgiu com o objetivo de driblar a falta de espaço tão comum hoje em dia. Por menor que você ache que é sua casa, apartamento ou sala comercial, a Design PP terá uma peça especial e com design diferenciado que caberá onde você desejar. Nossa missão é ampliar a 0,8 pontos apenas nessa pesquisa, mas também com a rejeição pequena. Quando se estabelece a rejeição pequena, as rejeições maiores do ex-governador José Maranhão e do senador Cícero Lucena aqui em João Pessoa. São os dois mais fortes, mas também os dois de maior rejeição. Quer dizer, isso ajuda, professor, ter uma rejeição pequena há 1 ano e meio da eleição, ajuda para se construir um nome, mesmo que o nome ainda é pequeno no debate? Não, ajuda porque a essa altura, como a gente comentou, o Luciano Agra digamos, ele já é candidato nato, não é? Pela própria prática que já tem de se concorrer à eleição. O caso do ex-governador Maranhão e do senador Cícero Lucena são figuras públicas que se vota muitas vezes aqui por compensação. Por compensação. Os seus compensação. O voto de compensação, se perdeu, eu vou votar agora nele. É para ajudar? Não é para ajudar, é para dizer, não, agora eu dou meu voto. Porque não tem essa conversa que o camarada, na próxima eleição, vem a revanche? Na cabeça do eleitor tem essa opinião de que tem uma revanche. Ele já vai votando, tem isso, senhor. Agora, o candidato aqui, Manuel Júnior, que é um candidato que ele já se lançou várias vezes, mas não houve um lançamento maciço pelo partido. É provável que ele, não tendo rejeição, até porque ele não é candidato, mas trata de um território fértil, onde pode ser plantado semente. Só para registrar. Então pode crescer, pode. Só para registrar a rejeição do ex-governador Zé Maranhão aqui em João Pessoa de 26%, do senador Cícero Lucena de 14%, do prefeito Luciano Agra apenas 4% e do deputado Manuel Júnior, que a gente está falando, apenas 1,5%. Então, precisa ser visto por aí, porque é preciso que, se o prefeito Luciano Agra tem apenas 4% de rejeição, sinal que a administração dele está sendo aprovada pela população. Ok, então agora vamos lá aos números de Campina Grande. Atenção, Campina Grande, você campinense, pega aí também sua caneta e seu papelzinho para anotar os números aí dessa pesquisa pré-eleitoral sobre a disputa pela Prefeitura de Campina Grande. Tem aí um leque muito variado de candidatos, até porque o prefeito Veneziano Vital do Rego não é mais candidato, está até escolhendo ainda o seu sucessor. Na tela do Conexão Arapuã, os números de Grande. Em Campina Grande, o Instituto Opinião Pesquisas Sociais Limitada ouviu 742 eleitores com mais de 16 anos, distribuídos em 38 bairros e os distritos de Galante e São José da Mata, nos dias 15 e 16 de fevereiro do mês corrente. Na pesquisa estimulada, Diogo Cunha Lima no topo com 20%,
Romero Rodrigues, 18,5%. Daniela Ribeiro, 16,4%. Guilherme Almeida, 8,8%. Fernando Carvalho, 3,6%. Nelson da Vidrobox, 0,9%. Alexandre Almeida, 0,8%. Arthur Almeida, 0,7%. Brancos e nulos, 8,9%. E indecisos, 21,4%. Números de Campina Grande, surpresa ou não para você campinense, Diogo Cunha Lima aparecendo aí com 20 pontos. O governador Cássio Cunha Lima, já que é filho, vai querer falar ou vai repetir a mesma história aí da antecipação? Mas nesse caso teria que falar. Não, já que é filho, quero agradecer, né? Claro que agradecer por essa manifestação, sem prejuízo da análise, porque eu continuo deixando para 2012, cabe, claro, um agradecimento pela imensa generosidade. Diogo não é sequer filiado, ele não é sequer filiado. Então, vamos deixar esse debate para 2012, vamos deixar esse para 2012, mas na condição de pai eu acho que cabe o agradecimento em nome do meu filho por essa imensa generosidade dele ter o nome lembrado numa pesquisa sem que ele seja candidato, sem que ele seja sequer filiado. Ok, então para o telespectador pegar direitinho, vamos repetir os números aí de Campina Grande. Atenção na tela do Conexão Arapuã. Em Campina Grande, o Instituto Opinião Pesquisas Sociais Limitada ouviu 742 eleitores com mais de 16 anos, distribuídos em 38 bairros e os distritos de Galante e São José da Mata, nos dias 15 e 16 de fevereiro do mês corrente. Na pesquisa estimulada, Diogo Cunha Lima no topo com 20%. Romero Rodrigues, 18,5%. Daniela Ribeiro, 16,4%. Guilherme Almeida, 8,8%. Fernando Carvalho, 3,6%. Nelson da Vidrobox, 0,9%. Alexandre Almeida, 0,8%. Arthur Almeida, 0,7%. Brancos e nulos, 8,9%. E indecisos, 21,4%. Ok, tá aí os números aí de Campina Grande, fazer um registro, aí na tela apareceu brancos e nulos 9,7 alguma coisa, mas e a narração está correta, é 8,9 de brancos e nulos, na verdade só um erro de grafia porque a narração está correta. Professor... Só porque em pesquisa seria muito interessante a gente saber quando foi realizada. Dia. Tá, os dias passam aí de Campina Grande, me parece dia 15 e 16 de fevereiro. 15 e 16 de fevereiro. Aí, um grande registro que eu pego aqui inicialmente é de que me parece que o prefeito veneziano Vital do Rego, o nome mais forte que ele teria como sucessor do deputado Guilherme Almeida, né, João? Aparece aí em quarto colocado aí, perdendo até para a deputada Daniela Ribeiro e para os nomes aí do grupo do ex-governador Cássio Cunha Lima. Eu, pessoalmente, não acredito em pesquisa, né? Mas Carlos Roberto agradece profundamente. Eu não acredito em pesquisa. Essa conversa é velha. Essa conversa é antiga. Eu acompanhei duas disputas em cada segundo turno, com Rômulo Gouveia na disputa, e descobri o seguinte: eu vi o esforço do então governador Cássio Cunha Lima, que tem muita força em Campina Grande, mas Rômulo tem voo próprio. Deu para perceber isso nas duas eleições, que Rômulo tem oxigênio próprio, tem voo próprio. Como é que ele não pontua numa pesquisa dessa? Mas Rômulo não foi citado. O nome do vice-governador Rômulo Gouveia não foi citado, João, até levando em consideração a informação de que ele, como vice-governador, ele disse que a preferência é do deputado Romero Rodrigues. Ele já declarou isso, a não ser que ele assumisse aí no eventual afastamento veneziano. Mas se for caçado, sim, aí está na boca do lobo, de novo. Né? Aliás, o prefeito já foi caçado, né? Está em segundo plano, segunda instância. Agora, se o Diego aparece aqui com 20 pontos, isso é sinal de que está na estrada, olha. Diogo. Ele não quer falar, mas já agradeceu. Já agradeceu. Mas olha que dado aqui, 30% a soma de indecisos, enfim. Vamos voltar, o número até cresce. É normal, nessa altura, é muito normal.
Professor, o prefeito veneziano, ele teria que então, aí a partir de então, se preocupar mais em divulgar, escolher logo um sucessor, se preocupar em construir ali uma alternativa para Campina Grande, ou ele vai ter dificuldades se deixar aí para o iniciozinho da eleição? Teoricamente sim, mas me parece assim, quer dizer, o resultado recente, do pleito recente, deve ainda estar zumbindo na cabeça de muita gente, para ver se consegue posicionar, não é? Quer dizer, eu acho que, como nós vimos aqui, não tem nenhum nome, porque quem em Campina Grande tem uma coisa interessante. Tem muito sobrenome igual, não sabe? Quer dizer, tem Almeida para danado. Guilherme Almeida. Três Almeida, Arthur Almeida, Almeida. Alexandre Almeida, que é um secretário aí do prefeito veneziano, assim, também seria um sucessor. Nós não tem nenhum rego aqui no meio, sabe? Não tem nenhum rego. Então os Almeidas passarem pelo rego. Então vamos esperar um pouquinho. Eu tenho a impressão que ele vai se posicionar, deve ter sido... Você acha que ele pode escolher, então, o nome da família mesmo aí? Mas quem? Esse que é o problema. O senador. Tem tempo, né? Então nós temos tempo pela frente. Porque ele é prefeito, teria que renunciar. Teria que renunciar. Então, acho que... Agora, tem uma coisa curiosa, só para responder aqui a João Costa. Sobre pesquisa. Ele, como jornalista, eu acho que ele pode ter essa posição. Eu não acredito em pesquisa. Que acredita, porque você não estava nem lendo. Ele não estava nem lendo, ele tinha rasgado e botado na cesta. Aliás, olha, durante toda a programação aí da TV Arapuã, do Sistema Arapuã, a gente vai estar detalhando outros números da pesquisa. O Instituto Opinião também quis saber da avaliação das gestões do Ciano Agra, do prefeito veneziano em Campina Grande. A gente vai trazer também a partir de amanhã no programa Rede Verdade, 13h aqui na TV Arapuã. E também perguntas como essa, e João está falando aí de credibilidade ou não. O Instituto Opinião quis saber também da credibilidade que tem aí a imprensa, a polícia, a igreja, os sindicatos e a classe política. Vocês vão se espantar com os números relativos à classe política aqui na Paraíba. Vamos agora à rejeição dos números em Campina Grande, para prefeito de Campina Grande, na tela do Conexão Arapuã. E o índice de rejeição em Campina Grande apontou Nelson da Vidrobox com 11,6%, Diogo Cunha Lima 8%, Guilherme Almeida 7,4%, Fernando Carvalho 6,9%, Romero Rodrigues 6,1%, Daniela Ribeiro 5,9%, Alexandre Almeida 6,2%, Arthur Almeida Bolinha 2,6%, rejeitam todos 7,7%. Não rejeitam nenhum, 40,6%. Ok, tá aí. O presidente da Câmara, né, de Campina Grande, me parece que não vai muito bem, não, né? Que tem 11 de rejeição. Se tinha algum desejo de disputar a prefeitura, parece que vai ter que repensar aí, pelo menos a partir de então. Eu só quero fazer um registro, me parece que é o deputado Guilherme Almeida, o segundo em rejeição. Alguém pode me confirmar? É só o deputado Guilherme Almeida, o segundo em rejeição, quer dizer, nem apresenta uma musculatura, professor, boa eleitoral, e aí já é o segundo em rejeição. Aí o caso é ruim, né? Você pode não ter voto, mas não tendo rejeição, ele tende a prosperar, a progredir. Agora, se ele tem pouco voto, já tem uma rejeição braba, 10 vezes maior. Aí a coisa já fica... Só fazendo uma correção, o segundo em rejeição é Diogo Cunha Lima, e o terceiro é do Guilherme Almeida. A rejeição do Diogo Cunha Lima certamente é fruto do racha aí em Campina Grande. Os venezianistas certamente não querem nem passar perto aí de um voto a um Cunha Lima, né? Campina é Cunha Lima e anti-Cunha Lima, né? Sempre os pleitos municipais foram muito renhidos, né? Campina vota unida quando campinense vota em campinense. Foi o que lascou o Maranhão. Essa cara que João Costa está fazendo para mim... Esse tempo foi muito técnico, né? Lascou o Maranhão. Não, porque eles não perceberam, houve um tempo que o próprio, lá o Senado, estava dizendo assim, campinense vota em campinense, sabe? Para votar em Cássio e votar em Vital. Mas esqueceram que o Rômulo é campinense. Então, na chapa, puxaram o Rômulo para a chapa do executivo. João já vai dizer que não quer mais discutir a eleição passada, ele está preparando para isso. Eu fico preocupado porque, de repente, o Diego aparece aqui como primeiro colocado. Isso significa dizer que Cássio Cunha Lima já está na estrada.
Governador, mata essa curiosidade de João Costa. Tá muito tempo. Tá na estrada. Agora, a rejeição do Guilherme Almeida deve ser pela administração do veneziano em Campina Grande, né? Você acha que a essa altura do campeonato, com os problemas que eu estou enfrentando, com a dificuldade que estou vivendo, eu tô com esse astral aqui, as pessoas estão me vendo sorrindo e tal, mas meus dias não são tranquilos, as minhas noites não são calmas. Eu já disse isso em alguns outros momentos. Não há qualquer gesto. Eu fiz o agradecimento porque, no fundo, isso aqui é o reconhecimento, a trajetória do próprio Diogo, que convive com a cidade, que lá nasceu, que lá estabeleceu relações de fraternidade, de amizade. É alguém que tem talento, vou fazer aqui elogios a meu filho, à noite, qual é o pai que fala mal do filho? O que eu quero dizer é o seguinte, que não tem nenhuma campanha, não tem um gesto de campanha, não tem uma declaração minha nesse sentido, nada, absolutamente nada. Mas por isso o agradecimento. Só a permissão. Mas vamos deixar para discutir isso em 2002, claro. Só a permissão, porque o que se fala, sobretudo em Campina Grande... Se o cavalo passar selado, vai o senhor no lugar dele, se der tudo certo lá em cima dos tribunais? Não penso a essa altura voltar a ser prefeito de Campina Grande, que foi o mais honroso mandato que eu tive na minha vida. Nada mais honroso para um cidadão do que governar a sua própria terra. E não sou eu apenas que digo, ouvi isso de Mário Covas, Jânio Quadros dizia a mesma coisa. Mas o mandato de prefeito é muito honroso. Governador, é só porque se fala muito em Campina Grande, inclusive, que quanto mais fica longe ou difícil a sua posse no Senado Federal, cresce a tese de candidatura de Diogo Cunha Lima. Parece que as pessoas fazem um parâmetro. Sem mandato no Senado, Diogo Cunha Lima, ele vai crescer a tese, sobretudo da família e do grupo, de ter ali um representante, para que não morra um representante ali em Campina Grande. Olha, a análise que você faz tem lógica política, tem pertinência. Vou repetir o que eu disse. Vou discutir 2012 e 2012. Eu acho que o que me cabe aqui, em nome de Diogo, se Diogo estivesse aqui, ele ia fazer um agradecimento pelas manifestações. Primeiro, já foi muita generosidade ter estimulado o nome de quem sequer é afiliado a um partido. E não estou dizendo que ele não será afiliado, ele poderá ser, e na minha opinião deve se filiar. É essa a opinião que eu tenho. Lá em casa tem uma discussão sobre se deve se pré-qualificar para a eleição ou já ficar fora de vez. Eu acho que não tem por que ficar fora de vez. Porque se ele não quiser ser candidato, ele não será. Se ele desejar ser, ele vai ter que fazer um diálogo com o partido tem outros nomes, tem outras opções, no campo da aliança ele terá que fazer essas discussões. Esse tema eu terminei falando um pouquinho mais do que devia já, Eu já vi a vibração do meu esposo aqui, dei um lead para ele. Já deu manchete, o ex-governador dando manchete no finalzinho do Conexão Arapuã, defendendo a filiação partidária do filho de Diogo Cunha Lima. Isso eu não vou negar. Eu acho que ele deve estar pré-qualificado para, se por acaso tiver o nome lembrado, está habilitado. Ficar fora do jogo antecipadamente, não acho uma postura adequada, até porque o fato de estar afiliado não significa dizer que ele será candidato. Agora, não sendo, ele já está fora desde o início. Ok, ex-governador Cássio Cunha Lima, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Arapuã. Opa, eu que agradeço a honra de ter tido o convite para esse programa de estreia. Desejo a você e a todos que fazem o Conexão Arapuã muito sucesso. Agradeço a audiência dos que nos prestigiaram até essa hora da noite e transmito a João, a Carlos, a Marcos o fraterno abraço e, como sempre, o beijo para quem for o beijo, o abraço para quem for o abraço, paz e bem para todos. Ok, eu vou cumprimentar aqui e me despedir dos meus colegas, cumprimentando cada um. Obrigado, doutor Marcos Pires, professor Carlos Roberto de Oliveira. Na próxima segunda estaremos aqui, João Costa, dando show. A você o nosso abraço, até a próxima segunda-feira.
Olá, boa noite. A gente começa a leitura dinâmica de hoje lembrando que não existe uma idade certa para se realizar um sonho. E eu te mostro 2 britânicos e um indiano que não me deixam mentir. Narayan Mahajan tem 91 anos e ele só precisou de